Você já se perguntou por que a Bíblia fala tanto sobre dinheiro? Pois é, esse talvez seja um dos segredos menos falados, mas que tem um poder enorme para transformar a sua vida financeira. O primeiro ponto que muita gente nem imagina é que a Bíblia fala sobre dinheiro mais de 2.300 vezes. Isso mesmo, são milhares de versículos mencionando temas como dinheiro, riqueza, pobreza, posses, salários, colheita, dívidas, herança, avareza, generosidade, justiça financeira, e a lista continua. Só a palavra dinheiro aparece cerca de 140 vezes, dependendo da versão que você estiver lendo. E se a gente somar com palavras como ouro, prata, riquezas, tesouros, bens, moeda e tantas outras que representam recursos materiais, esse número explode. Agora pensa comigo. Se Deus colocou tanto conteúdo sobre dinheiro nas suas escrituras, será que é porque isso é um detalhe irrelevante? Ou será que ele sabia que o dinheiro ia ocupar uma parte importante da nossa vida? Mas por que isso acontece? Simples, porque o dinheiro é uma das maiores fontes de decisões humanas. Ele influencia o que comemos, onde moramos, como nos vestimos, que educação recebemos e até nossas escolhas morais. É por isso que Jesus, por exemplo, falou mais sobre dinheiro do que sobre céu e inferno juntos. Você ouviu certo. Jesus usou o dinheiro como exemplo direto em 11 de suas 39 parábolas. Ou seja, mais de um quarto das parábolas falam sobre como lidar com bens materiais. Isso não é coincidência. Isso é um alerta claro. Quem não aprende a lidar com o dinheiro vai ser controlado por ele. E sabe o que é mais interessante? A Bíblia não só fala sobre dinheiro, ela ensina como usar o dinheiro de forma correta. Não é um manual de como enriquecer, mas é um guia poderoso para evitar erros, dívidas, maus hábitos e, principalmente, para usar o que temos com sabedoria e propósito. Deus não quer que você viva correndo atrás de dinheiro. Ele quer que você aprenda a dominar essa ferramenta e a usá-la para o bem. E essa jornada começa exatamente aqui, reconhecendo que o dinheiro é um tema espiritual e que o modo como você lida com ele pode revelar o que de fato governa seu coração. Então, se você achava que fé e finanças eram assuntos separados, a Bíblia já deixa claro. Eles estão totalmente conectados. Porque quando o assunto é dinheiro, a Bíblia continua sendo o melhor guia de todos os tempos. Agora que você já entendeu o quanto o dinheiro é abordado na Bíblia e por que isso é tão importante, a próxima pergunta é: como o dinheiro era visto na época bíblica? Será que ele funcionava como hoje? Será que as pessoas tinham o mesmo tipo de preocupação com boletos, aluguel, dívidas e compras por impulso? É aqui que muita gente se engana, achando que os tempos mudaram tanto, que os ensinamentos antigos já não servem mais. Mas a verdade é que, mesmo com todas as diferenças culturais e tecnológicas, os princípios continuam os mesmos. E mais, os desafios em torno do dinheiro naquela época também eram intensos e extremamente humanos. Lá no Antigo Testamento, o dinheiro nem sempre vinha na forma de moedas como conhecemos. Em muitas partes, ele era representado por ouro, prata, animais, grãos, tecidos, perfumes, azeite e até mesmo serviços. O sistema era baseado em trocas, pagamentos com bens e, claro, na valorização do trabalho e da colheita. Isso quer dizer que quem tinha muitos bens era considerado rico e quem não tinha nem com o que trocar era considerado pobre. E mesmo assim a desigualdade já existia, a ambição já destruía famílias e a má administração já levava muitos à ruína. Soa familiar? A Bíblia mostra reis que enriqueceram demais e caíram por causa da ganância. Mostra pobres sendo explorados e Deus agindo em defesa deles. Mostra homens simples prosperando com sabedoria e outros perdendo tudo por não saberem lidar com o que tinham. Ou seja, a relação entre pessoas e dinheiro sempre foi um reflexo do coração humano. E isso não mudou. O dinheiro naquela época já era símbolo de poder, status, segurança e até idolatria.
Tanto que em 1 Timóteo 6,10, o apóstolo Paulo já alertava: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não disse que o dinheiro em si é o mal, mas sim o amor por ele, a obsessão, o apego, o colocar o dinheiro acima de Deus. Isso sim é o perigo. E olha que curioso. Em Deuteronômio, por exemplo, Deus dá instruções muito claras sobre como lidar com dívidas, sobre não explorar o próximo com juros abusivos, sobre oferecer ajuda aos necessitados e até sobre perdão de dívidas no 7º ano. Sim, havia um sistema de restauração financeira cíclica. Isso mostra o quanto a economia e a justiça financeira sempre fizeram parte da vontade de Deus para o povo. Ele nunca quis ver o ser humano sendo escravizado pelo dinheiro. Muito pelo contrário. Ele ensinou princípios para que todos tivessem dignidade, equilíbrio e propósito em suas finanças. E quando olhamos para o Novo Testamento, vemos que a situação só se intensifica. Roma, impostos pesados, opressão econômica, corrupção. Tudo isso fazia parte do cenário onde Jesus viveu. Lembra da viúva pobre que deu 2 moedas e foi elogiada por Jesus? Ou da parábola dos talentos, onde os servos são avaliados pela forma como administraram os bens? Tudo isso revela uma verdade profunda. Não importa quanto você tem, importa como você usa. Então, ao entender a importância do dinheiro na época bíblica, fica claro que Deus nunca separou a vida financeira da espiritual. Pelo contrário, Ele usa o dinheiro como um teste constante de maturidade, responsabilidade e fé. E esse mesmo teste continua acontecendo hoje, cada vez que a gente escolhe entre gastar ou guardar, entre ajudar ou ignorar, entre confiar no nosso saldo ou confiar em Deus. O cenário mudou, as moedas mudaram, mas o coração humano continua enfrentando as mesmas lutas. E é por isso que os ensinamentos da Bíblia sobre dinheiro continuam tão atuais e tão necessários. José, filho de Jacó, foi vendido como escravo, mas chegou a ser governador do Egito. Quando interpretou o sonho do faraó, ele previu 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. José imediatamente propôs um plano de poupança nacional, armazenando grãos durante os anos de abundância para suportar os anos de fome. O plano deu tão certo que o Egito não apenas sobreviveu à crise, mas se tornou o país mais influente da região naquele período. Salomão foi um dos homens mais ricos da história, e seus registros financeiros estão detalhados no livro de Provérbios e Eclesiastes. Um dos conselhos mais emblemáticos é: reparte o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Eclesiastes 11:2. Isso mostra que ele compreendia o conceito de diversificação de investimentos, um princípio básico da gestão de risco. Zaqueu era cobrador de impostos, profissão altamente lucrativa, porém frequentemente corrupta. Ao se arrepender, ele restitui 4 vezes mais a quem havia prejudicado e doa metade dos seus bens aos pobres. Essa atitude representa mais do que um gesto de moral. É uma reorganização completa de sua vida financeira. Na parábola dos talentos contada por Jesus, um senhor distribui talentos, moedas valiosas, a 3 servos. 2 deles multiplicam o que receberam, ou seja, investem. Um deles, por medo, esconde o talento e o devolve sem lucro. O Senhor elogia os que produziram mais e repreende o que apenas guardou. Se nas histórias bíblicas conseguimos ver o dinheiro em movimento, sendo usado, multiplicado, perdido, restaurado e até mal administrado, o próximo passo é entender que a Bíblia também oferece princípios sólidos e objetivos para guiar qualquer pessoa rumo a uma vida financeira mais equilibrada, próspera e segura. E o mais surpreendente é que esses princípios se encaixam perfeitamente nos desafios modernos, mesmo tendo sido escritos há milhares de anos. Sabedoria financeira. O livro de Provérbios é uma verdadeira enciclopédia de sabedoria prática, e grande parte dele fala sobre dinheiro. Um dos versículos mais fortes diz: na casa do sábio há reservas de comida e azeite,
mas o tolo devora tudo o que pode. Provérbios 21, 20. Esse texto mostra que a pessoa sábia não gasta tudo o que ganha. Ela pensa no futuro, cria reservas, toma decisões de forma ponderada. O princípio aqui é o da inteligência na administração. Você não precisa ser rico para ser sábio financeiramente, mas precisa ser sábio para se tornar verdadeiramente rico. Esse ensinamento derruba a ideia de que sabedoria é algo reservado a especialistas em economia ou investidores profissionais. A Bíblia mostra que até uma pessoa simples pode ser próspera se aplicar o princípio de não consumir tudo, de guardar um pouco, de planejar antes de agir. A decisão consciente, baseada na prudência, constrói a estabilidade, e essa estabilidade gera oportunidades de crescimento real. Generosidade inteligente. Ao contrário do que muitos pensam, generosidade na Bíblia não significa dar tudo o que tem ou viver em escassez. Muito pelo contrário. O princípio bíblico é claro. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Provérbios 11, 24. A Bíblia ensina que o dinheiro deve circular. Quando você contribui, seja ajudando uma pessoa, um projeto, um trabalho social ou devolvendo à comunidade parte do que ganhou, você está ativando um ciclo de prosperidade, e esse ciclo costuma trazer resultados de volta. É o princípio da doação estratégica. Você não dá o que sobra, mas doa como parte do seu plano de prosperidade. Isso também revela uma lógica que parece contra-intuitiva para o mundo atual. Quem compartilha, prospera. O egoísmo financeiro gera bloqueios, enquanto a generosidade consciente destrava portas. A Bíblia ensina que quem vive com mão fechada perde oportunidades, mas quem abre mão de parte do que tem, recebe mais, aprende mais e vive com mais abundância, não apenas material, mas emocional e espiritual. Contentamento planejado. O apóstolo Paulo escreveu: Aprendi a estar satisfeito em qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11-12. Essa ideia de contentamento não tem a ver com estagnação ou conformismo, mas com uma atitude emocional saudável diante do dinheiro. Pessoas que vivem insatisfeitas compram por impulso, vivem comparando sua vida com a dos outros e sentem que nunca têm o suficiente. Isso é um gatilho emocional de pobreza, que consome riquezas mesmo quando há abundância. Já quem pratica o contentamento consciente é capaz de manter a calma nos tempos de escassez e a disciplina nos tempos de fartura. Essa estabilidade emocional protege as finanças, evita armadilhas de consumo emocional e fortalece a visão de longo prazo. A Bíblia mostra que o equilíbrio entre ambição e gratidão é um dos maiores segredos da saúde financeira. Trabalho estratégico. Muitas pessoas interpretam errado quando a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. O problema não está no dinheiro, e sim na obsessão por ele. Mas o texto bíblico é claro ao valorizar o trabalho. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Provérbios 13:4. O princípio aqui é simples. Quem trabalha com propósito, foco e estratégia tende a alcançar resultados. Mas a Bíblia também valoriza a multiplicação da renda, como vimos na parábola dos talentos. Isso mostra que, além de trabalhar, é preciso pensar em como escalar, investir, crescer. O trabalho, segundo a visão bíblica, não é apenas obrigação, é também instrumento de realização e construção de legado. E a inteligência, ao multiplicar recursos, como fez o servo que investiu os talentos e recebeu elogios, é vista como sinal de fidelidade e competência. A Bíblia não condena o lucro, condena a preguiça, o desperdício, a ganância e a má gestão. Mas o crescimento sustentável
É valorizado e incentivado como sinal de sabedoria divina em ação. Dívida como armadilha. Um dos alertas mais diretos da Bíblia sobre dinheiro está em Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. O princípio aqui é poderoso. A dívida te aprisiona. Mesmo uma dívida pequena, se não for controlada, cresce e consome sua liberdade. Por isso, o ensino bíblico não é contra tomar crédito, mas sim contra se tornar refém dele. A dívida tem o poder de tirar a paz, limitar as escolhas e até corromper decisões. A Bíblia apresenta a liberdade financeira como um valor essencial. Ser livre para escolher, para ajudar, para investir e até para descansar exige que você não esteja preso a parcelas, juros ou promessas atrasadas. O objetivo não é nunca dever nada, mas sim evitar a escravidão emocional e prática que a dívida pode causar. A essa altura da jornada, uma verdade se torna inevitável. A forma como lidamos com o dinheiro não é apenas uma questão prática, é uma questão espiritual. A Bíblia não oferece um plano de enriquecimento rápido, mas revela um plano de vida pautado em sabedoria, equilíbrio, propósito e liberdade. Cada princípio apresentado até aqui aponta para um caminho muito mais profundo do que aparenta, porque no fim das contas, o dinheiro é só uma ferramenta, e como toda ferramenta, ele pode ser usado para construir ou para destruir, pode servir para abençoar ou para aprisionar. Tudo depende de quem o segura e da motivação por trás do uso. Ao utilizar o seu dinheiro, não se preocupe com o que as pessoas acham de você. Afinal, por que buscar validação em um mundo que Jesus foi crucificado? Mas a grande pergunta não é se você tem dinheiro. A grande pergunta é: o dinheiro tem você?